Olá, está começando mais um Radio Hell. Solta a vinheta. E aí, meus Radio Hellens, como vocês estão? Março 2026, começamos o ano. Vamos com tudo? Vamos para mais um episódio? Uma nova temporada? Vamos nessa. Hoje o Radio Hell está acompanhado. Vamos de introdução com publi? Viva! Hoje o Radio Hell tem o apoio de Citroën C3 XTR. Vocês sabem que eu gosto de falar aqui de rotina, de cidade, de maternidade, saúde mental, física, como que a gente vive no meio desse caos. E nas últimas semanas eu tenho dirigido o novo C3 XTR. E eu confesso que ele tem sido um excelente aliado na vida urbana que exige tanto da gente. É um carro compacto por fora que facilita muito no trânsito e na hora de estacionar, mas por dentro ele surpreende. O novo revestimento interno deixa o carro realmente confortável, com acabamento em tecido prêmio tanto nos bancos quanto no painel. É aquele tipo de interior que faz você perceber que conforto não é luxo, conforto é qualidade de vida, e a gente merece. A central multimídia de 10 polegadas com espelhamento sem fio também ajuda muito. Você conecta o celular direto ali, sem cabo, e resolve tudo de forma prática. É conectividade que funciona na vida real. Outra coisa que me chama a atenção são os pneus ATR de uso misto. Eles dão estabilidade tanto na cidade quanto quando o asfalto muda. É segurança no dia a dia e também quando a rota foge do óbvio, tipo a estrada de terra que você pega para ir tomar um banho de cachoeira. O novo C3 XTR tem design exclusivo, personalidade forte e uma proposta que eu gosto: transformar a correria em algo mais leve. Citroën C3 XTR. Vamos ao episódio de hoje? Bom, eu me propus a falar de um tema difícil, que depois eu fiquei bem noiada e falei, meu Deus, eu consigo falar sobre isso? Eu vim falar hoje sobre liberdade. E a liberdade, né, gente, é um conceito muito amplo. É um conceito na filosofia, é um conceito na psicanálise, é um conceito para os coaches, é um conceito neoliberal. E em cada lugar a liberdade significa uma coisa. E para eu conseguir falar sobre liberdade com vocês, eu decidi falar sobre a liberdade no meu ponto de vista. E o que mudou na minha vida nos últimos anos, em que eu entendi aonde eu era livre, aonde eu não era. E principalmente, né, gente, não tem como eu falar de liberdade sem falar de maternidade. Ou também sem falar sobre ser mulher. Quando eu estava fazendo esse episódio, eu fiquei até altas horas da madrugada vendo aulas de filosofia, vendo conceitos em livros, olhando, pensando, procurando o que Lacan fala de liberdade. Bem fácil, né? Só que não. E aí eu me deparei com algo, até que o TikTok tinha me entregado, que era a música do Genesi. A música mais famosa do Genesi, aquela: melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. E ele estava contando como ele fez essa música, porque ele fez essa música para uma grande amiga, melhor amiga, o que eu achei muito lindo, né? E era uma amiga que tinha terminado uma relação e estava muito mal. Estava super triste, e no dia seguinte ele ia encontrar essa amiga e ele não sabia muito o que falar para ela, queria trazer algo assim. E aí ele falou, cara, vou fazer uma música. Deve ser muito bom, né? Ser compositor. Vou fazer uma música, meu amigo. E aí ele começa a música com a seguinte frase: haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. E essa frase me pegou muito, porque de alguma forma ela esbarra para mim no conceito de liberdade. Acho que atualmente, na sociedade, a gente vive muito uma opressão de que a gente precisa estar bem, a gente precisa ser feliz, a gente precisa ser completo. E ser completo hoje no indivíduo, né, vivendo no capitalismo, é praticar esportes, ter uma relação amorosa,
ganhar bem, poder viajar, poder curtir a vida, ler um livro, assistir o filme que está em cartaz, saber comentar das coisas contemporâneas, saber sua opinião sobre a guerra, saber, sei lá, de tudo e nada, ter tudo organizado, ter seu planner, ter sua semana organizada, ter sua cozinha igual a do Pinterest, tá se alimentando bem, tá comendo a proteína necessária, é ser vegetariano, é ser carnívoro, é beber ou não beber bebida alcoólica, enfim, é muita coisa dentro do pacote de um indivíduo. E claro, isso tudo envolvido no papel de presente de ser bem-sucedido. E para mim, todo esse pacote que nos é entregue diariamente ali, numa publicidade, nas redes sociais, no dia a dia, para mim isso é tudo menos a liberdade. E isso vale também para o processo terapêutico. Eu vi um psicólogo falando do ponto de vista de ser psicólogo, mas depois de ter se tornado psicanalista, falando dessa diferença, né? Que muito que ele tinha aprendido na universidade como psicólogo é que ele gostaria que seus pacientes ficassem bem, né? Gostaria de acolher aquele paciente ali que chega na sua primeira história, na sua primeira narrativa e fornecer caminhos para que esse indivíduo fique bem. E o que eu vou falar agora pode parecer muito estranho, mas nem sempre, aí falando do ponto de vista do psicanalista, né, ele vai querer ou desejar que o seu analisando fique bem. É claro que a gente sempre quer que aquela pessoa consiga viver sem sofrimento, consiga se haver com as suas coisas, né, com o que ele está passando e que ele esteja minimamente bem. Mas, ao mesmo tempo, o que é estar bem, né? A gente consegue ficar bem? E aí eu volto ali para a música do Genesi. A gente precisa estar feliz? Será que a liberdade não é uma possibilidade de ser do jeito que a gente é? De estar do jeito que a gente está? De num dia a gente estar angustiado, no outro dia a gente está melancólico, no outro dia a gente está bem, está animado, está com energia. No outro dia, a energia é um pouco mais baixa. E um dia a gente está muito apaixonado, no outro dia a gente está terminando uma relação e atravessando um luto. E aí, falando em luto, que é uma coisa que eu quase não falo, eu estava pensando no meu primeiro impacto do puerpério, que já veio, na verdade, ali na gravidez. Quando eu estava grávida e minha barriga começou a aumentar, eu era ali uma menina de 26 anos, a única grávida entre os meus amigos, né? Uma pessoa no auge ali de trabalho, ainda naquele sonho millennium de achando que eu trabalhava com o que eu amava, nesse delírio coletivo. De repente eu já não podia fazer algumas coisas, eu não podia beber, eu não podia fumar, o meu corpo não tinha mais uma energia de ficar até tarde em algum lugar, eu tinha muito sono, eu tinha uma fome que era a minha fome, uma fome de gravidez também, então de certa forma, eu me sentia muito refém dessa fome. Tipo, cara, eu vou ter que comer um pratão agora, no meio da noite. Além também que minha mobilidade foi mudando, né? Existiu esse momento em que eu não conseguia mais amarrar meu tênis por causa da minha barriga. Eu precisava pedir ajuda para outra pessoa. Eu também precisava me explicar o tempo inteiro que eu não estava numa relação, que eu não estava namorando, que eu não estava com o pai do meu filho e que ainda assim eu tinha escolhido ter esse filho. Eu recebia ao mesmo tempo a aprovação de estranhos, tipo, que lindo, né? Que bom que você seguiu essa gravidez. Graças a Deus, filho é fruto divino.
E junto a isso eu recebia também um olhar de pena e do tipo, essa menina não sabe o que tá fazendo. De fato, eu não sabia o que estava fazendo. E aí nasce um bebê. E aí, para quem não tem filho, eu vou explicar, e para quem tem, possível que você se identifique. Eu que tinha vivido 26 anos de muita liberdade, mesmo tendo sido criança, adolescente, mesmo tendo pais muito proibitivos, né, e muito rígidos, de certa forma eu tinha uma liberdade, eu tinha a mentira, eu podia enganar, eu falava que ia dormir na casa da minha amiga, ia para uma festa, eu tinha estratégias de ser indivíduo. E indivíduo no sentido único. Só eu cuidava de mim. Com 26 anos eu já morava sozinha há muito tempo, desde os 19. Eu pagava minhas contas. Claro que, vez ou outra, eu pedia ali uma ajuda pro meu irmão, pro meu pai, quando minha mãe era viva ainda, para minha mãe, com certeza, não vou negar isso para vocês. Mas era ali, eu recebia esse dinheiro e eu poderia pagar o curso que eu estava fazendo ou meter o louco e viajar, sabe? Enfim, eu não fiz isso porque eu tinha culpa cristã, que também não me deixava livre. Mas a partir do momento que você tem um filho, gente, da noite pro dia, as coisas deixam de ser sobre você. As suas escolhas deixam de ser sobre você. O que você vai fazer 24 horas por dia deixa de ser sobre você. E isso é muito louco. Isso realmente é um rompante. É um antes e depois. Na hora que você começa a se dar conta que sair de casa não é só sair de casa mais. Querer fazer alguma coisa não é só mais querer e fazer. Isso implica uma vida, um bebê que você tem que cuidar, que você tem que deixar vivo, que além de deixar vivo você tem que amar, que além de amar você tem que dar carinho, e você tem que dialogar, e você tem que estimular, e você tem que fazer massagem, e você tem que dar banho, e você tem que amamentar do jeito certo, e você tem que comer os alimentos para que a amamentação não cause cólica, e você tem que pôr para dormir, fazer a rotina do sono, e você também tem que dormir, mas você não consegue. E aí, meu brother, você fala assim, ué, o que aconteceu? Eu era uma pessoa que vivia totalmente para mim e agora eu não sou mais. Agora eu virei alguém que está fazendo outra pessoa existir, sobreviver. E ainda bem que eu fui tomada por amor. Eu tinha muito amor pelo meu filho. Mas ao mesmo tempo eu fui tomada por uma angústia profunda e uma solidão. Porque quando você está ali vivendo naquele puerpério, você fala, isso aqui nunca mais vai acabar? É assim para sempre? Eu já vou te dar um spoiler do futuro, não é, tá? Se você tá aí vivendo seu puerpério, você não conseguiu mais lavar o seu cabelo do jeito que você lavava, você não conseguiu mais comer uma comida quente, você acha que nunca mais você vai dormir uma noite de sono inteira, ou que você nunca mais vai sentir tesão e libido de novo, ou que você sente libido e tesão, tá com tesão maluco, mas não existe a possibilidade de você conseguir transar. Ou você só queria sair de casa de um jeito simples, pegar a chave e sair, ou pegar o dinheiro do ônibus e sair, e não é mais assim, você tem que levar praticamente uma mala. Mas um bebê que na hora de sair ele vai resolver dormir, ou ele vai resolver cagar até o pescoço, ou ele vai resolver mamar, ou ele vai resolver ter uma crise de choro que você não sabe o que é, porque ele não consegue te falar o que é. E aí as pessoas à sua volta falam, é fome, é cólica, é dente, é febre, é pulo de salto de desenvolvimento. E você tá assim, ó. Galera, ninguém aqui sabe o que é. Talvez nem ele. E aí você tá lá. Agora me diz, você enquanto indivíduo, acontecendo nesse momento, é livre? Você pode até ser, né? Você fala, eu sou livre, eu posso largar isso aqui, sair andando e nunca mais voltar. De fato, isso é uma atitude de liberdade, mas socialmente falando, isso é crime, então não. E aí você pensa no homem enquanto pai.
existindo ao mesmo tempo, a gente já vê que existe uma liberdade certamente diferente. Mas o pai aqui do meu filho, ele é presente, ele tudo... Cara, que massa. Não, incrível. Eu sei que tem. Eu tenho amigos que são. Ainda assim, ele, por exemplo, já não amamenta, né? Ele, por exemplo, não está vivendo as mudanças hormonais que você, enquanto grávida, está passando no puerpério. Ele não está produzindo leite, ele não está tendo que ser... se ele quiser, ele pode ficar o dia inteiro de jejum, ficar com bafo de quem não comeu, beber só água. Você não pode fazer isso, que aí vai secar seu leite, aí você vai dar um burnout, aí você vai cair dura. Até você, que está ali colocando seu bebê para dormir à noite, vai ter que sentar porque existe o risco de você dormir em pé e cair com o bebê e matar seu filho e, meu Deus do céu, né? Uau, hein? E você, meses antes, era livre. Por que eu estou falando disso tudo? Porque, com certeza, o conceito de liberdade, para mim, foi atravessado com a maternidade. Com o decorrer do tempo, meu filho foi crescendo. Ele foi fazendo 6 meses. E aí eu já estava mais livre da amamentação. Mas eu também estava ali tendo que fazer alimentos para ele comer. Foi fazendo 1 ano, então ele já estava mais livre de eu segurar no colo. Mas ele mesmo foi tendo a liberdade de andar e você sair correndo e entortar a sua coluna para sempre, né? Que quem tem um filho de 1 ano, 1 ano e meio que começa a andar e você vai ficar encurvado até uns 2 anos e meio correndo atrás dessa criança. Depois o choro que não tinha explicação começa a ter muita explicação. Começa a falar, eu quero ir embora pelo ralo. E você fala, não dá, você não vai poder entrar pelo ralo. E a criança chora por 1 hora, colocando todo o ódio que você achava que um bebezinho não conseguia ter, ele consegue ter, berrando, chorando. E você fala assim, eu acho que eu vou mandar uma mensagem para os vizinhos explicando que ele quer ir embora pelo ralo, que não sou eu apertando o dedo dele, ou, não sei, deixando ele passar fome. Você já está mais ali, você já voltou um pouco para você, seu corpo, seu útero talvez tenha voltado ao tamanho normal. E aí tem as pessoas sugerindo, né, que você deva fazer uma atividade física, se cuidar. Mas você fala assim, gente, com que energia? E aí você está se explicando para essas pessoas. E seu filho vai crescendo, e as coisas vão acontecendo, e aí você vai se relacionar novamente. Caso você... Vou dar meu exemplo, né, gente, que é tudo que eu tenho. E aí você vai começar a sair com alguém, aí você fala, eu tenho que contar que eu sou mãe. E que essa pessoa, caso ela se relacione intensamente comigo, caso a gente namore, vai existir uma criança, um bebê nessa relação. E aí a liberdade do outro, né, de topar isso ou não. E aí você ainda está zero livre, completamente presa na ideia de que você não é bonito o suficiente, não é massa o suficiente, que um filho é um peso. Eu tô falando de 2015 ali, 16, né, gente? Se hoje as coisas estão diferentes, eu agradeço às mulheres que falaram sobre isso antes. Mas que sim, até hoje eu recebo em caixinha de perguntas, tipo, Ellen, tenho uma filha pequena, um filho pequeno, filhos, e eu tô solteira e vou começar a me relacionar. Alguém vai querer ficar comigo? O que eu faço? Isso é possível? Por quê? Porque a gente está presa, ou seja, a gente está não livre, a gente está vivendo esse condicionamento social de que uma mulher com filho é um problema, né? É uma questão, não é como uma mulher sem filho na hora de se relacionar. O mesmo acontece quando você começa a envelhecer, né? Você, sei lá, passou dos 35, 36, 37, tá chegando perto dos 40, aí você fica, bom, sou mais velha, aí eu tô saindo com uma pessoa mais nova. Isso seria algum problema? Seria alguma questão? Nenhuma, mas socialmente isso é. Então você acha já que você
tem que se explicar, ou que você tem que se cuidar além do que você já se cuida, ou que isso pode significar que você esteja menos evoluída. Eu não quero dizer menos evoluída, mas que você não esteja ali de igual para igual com essa pessoa. E de fato você não tá, você é mais madura, você viveu mais, você tem mais experiência de vida. Mas fisicamente falando, você acha que talvez você não esteja a par. Todos esses achismos, todas essas coisas que eu estou colocando são amarras sociais e são coisas que deixam a gente longe da liberdade. Longe da liberdade de fazer o que a gente quer fazer. Por exemplo, beleza, vou sair com uma pessoa de 30 anos. A gente não sai assim, né? Eu, pelo menos, não falo assim, claro, tranquilo. A gente já vai contar pra mim, falando, ele tem 30 anos. Tá saindo com novinho. Mas existe essa liberdade por total? Obviamente que não, gente. Claro que não. E se a gente for entrar num lugar mais duro, do qual eu não gostaria de ir, mas é impossível não fazer esse contorno, a gente é mulher. Meu amigo que vai pro rolê à noite de bike, volta de bike, beleza, ele tem o perigo de ser assaltado, eu tenho o perigo de morrer mesmo, né? Se não morrer, passar por uma morte simbólica, que é passar por uma violência. Todos os dias na vida de uma mulher, a gente tá à mercê de passar por uma violência, por um assédio mínimo, por um estupro. De fato, temos uma liberdade muito diferente do que a de um homem cis. O conceito de liberdade também entra na não monogamia. Rael, você vai falar de não monogamia? Não me atrevo. Mentira, eu vou falar um pouco. Uma das conversas que eu tive, e que eu tenho às vezes com amigos, com homens, né? Quando a gente entra no assunto de não monogamia, eu falo, olha, eu gosto muito de ler sobre, eu gosto muito de entender, gosto de falar sobre o conceito. Li o livro, né? O Desafio Poliamoroso, um livro da Brigitte Vassalo, que inclusive eu super indico, uma leitura muito gostosa, ela descreve super bem, é um livro bem massa de ler. Li também o Descolonizando Afetos, da Geni Nunes, né? São livros diferentes, coisas diferentes, né? Mas muito interessantes e muito complementares, ambos escritos, né, por duas mulheres. E algo que me pegou quando eu estava lendo da Brigitte, que é uma mulher lésbica e tudo, da Catalunha, etc. Eu estava vivendo na época, enfim, uma relação, lendo, percebendo e falando, cara, o ponto de partida aqui de um relacionamento não monogâmico, no caso que eu, enquanto nessa relação mulher hétero, ele já parte de um lugar muito díspare, né? Muito desigual. Muito diferente. Uma mulher que está vivendo, por exemplo, é casada e está vivendo uma relação não monogâmica, ela já tem um olhar social, vamos supor, exemplo, por exemplo, no prédio dela, no momento em que ela sobe com alguma outra pessoa, com uma pessoa que ela está namorando, ficando que não seja o marido dela, ou no bar que ela frequenta, que ela sempre almoça, ela já tem um olhar do outro, né? Das outras pessoas, das pessoas que convivem ali, que Deus me livre falar de não monogamia, ela já tem um olhar muito diferente de um homem que está fazendo isso. Se caso for o marido dela que está subindo com outra mulher, indo almoçar com outra mulher, dando a mão para outra mulher, socialmente isso é visto e aceito de formas muito distintas. E eu estou dando um exemplo de julgamento, de olhar, né? Mas isso é só um recorte, eu não sou uma especialista em não monogamia, eu não me relaciono. Não... Agora, aliás, está aí uma coisa que trata-se, talvez, de liberdade. Desde a última relação que eu tive, foi uma relação bem mais curta, assim, né? Talvez a mais curta que eu tive. Ao terminar essa relação, eu falei comigo mesma. Comigo mesma, com o meu analista e com as minhas amigas. Mas principalmente comigo mesma. Eu observei que fazia mais de 10 anos
que eu não ficava mais de 1 ano sozinha. E eu achei isso curioso e também, pra ser sincera, eu achei grave. Falei, cara, será que eu não sei ficar sozinha? E, de fato, eu sou uma pessoa que, se eu começo a ficar com alguém e a coisa é boa e vai andando, eu acabo encaminhando isso para um namoro. Eu sou assim. E aí eu fiz um compromisso. Eu falei, cara, eu vou ficar pelo menos 1 ano sem namorar. E foi, de fato, um compromisso comigo, porque nesse 1 ano eu me relacionei com pessoas. E nessas relações, eu disse isso. Eu falei, olha, eu não quero namorar agora. Nem todas, né? Algumas eu quis namorar e eu parei, pensei. Pedi pra gente ir devagar, porque intensa, ariana, né? Falei, vamos mais devagar um pouco. E muitas vezes me apaixonei. Não muitas, mas me apaixonei. Né? Mas eu tentei não encaminhar essas situações para um namoro. Eu falei, bom, talvez eu quebre com a minha própria promessa, mas só se for extremamente inevitável. Meu Deus, isso aqui não tem como não ser um namoro. E aí eu me deparei com a seguinte realidade. Muitas vezes, a maioria das vezes, vai ter como não ser um namoro. E, de fato, essa escolha, ela é possível, né? Eu, como um ser romântico, ficava, às vezes não vai ser possível. Você vai, quando você vê, você vai estar namorando, vai ser inevitável. A vida acontece. E se você está muito disposta a realmente ficar sozinha, você consegue. E aí eu me deparei com a liberdade e com, finalmente, o bem-estar de se estar sozinha. Eu vou ser muito honesta para vocês. Eu não tinha essa sensação, talvez, desde antes de ser mãe. A sensação de estar bem sozinha, de ser gostoso estar sozinha, de aproveitar minhas amizades, de olhar muito para mim, de focar nos meus estudos, nas coisas que eu quero, de focar nas minhas angústias, nos meus sofrimentos, de olhar para os meus problemas, os meus sintomas que estão aqui fortes, que eu não estou conseguindo escapar. A minha análise passou ou voltou a ser sobre mim, não sobre a relação que eu estou vivendo, o que está acontecendo, como eu estou me vendo nessa relação, o que nessa relação está incomodando, o que pode melhorar. Vivi uma espécie de alta fidelidade. Vocês conhecem esse livro, que também é uma série? Inclusive é ótimo, podem ler e assistir. Não sei se é ótimo, não sei se envelheceu bem. Mas eu consegui olhar para as minhas relações do passado e entender o que nelas deu certo, o que deu errado, aonde eu me confundi, aonde eu tropecei, aonde também eu fui engolida, aonde eu engoli. E disso nasceu algo muito valioso. Mas antes de eu falar desse algo muito valioso, um intervalo. Uma pausa aqui que Caetano Ramos vai dar para ele o que é o conceito de liberdade. Caetano, o que é liberdade para você? Liberdade é poder fazer eu não sei muito bem falar, mas eu acho que liberdade é um conceito muito abstrato. É difícil. É complicado, porque ao mesmo tempo que você pode ser livre em alguma coisa, você ainda vai estar agarrado aos padrões da sociedade. Ô, filha, eu tô falando exatamente disso. Vai lá, põe a blusa do uniforme. Afinal de contas, você não é livre. Indo ao nosso intervalo com a nossa participação ilustre de um pré-adolescente, 12 anos. Voltando, gente. Nisso eu me deparei com a liberdade de fato de escolha. Eu entendi que dá para escolher. Dá para escolher se relacionar ou não se relacionar. Dá para escolher ficar sozinha. Por mais que a gente se envolva, se apaixona, sinta as coisas. E, cara, eu senti que foi muito valioso esse 1 ano sozinha. Muito valioso mesmo. É como se eu tivesse, não sei, feito um intensivão de Ellen Ramos. Um intensivão de mim mesma.
o intensivão da minha solitude, de dormir sozinha, de sentir muita falta de dormir de conchinha, de sentir falta, sim, de compartilhar algo, de estar numa relação, de ser amada. É muito gostoso, né, gente? A gente ser mimada, a gente ser amada, a gente ter alguém que tá muito afim da gente. E foi nessa falta que eu entendi também o que eu quero, né? O que eu não abro mão. É meio clichê, porque a gente vê muito isso na internet, conteúdo, nos carrosséis, nesse pseudo, odeio essa palavra, empoderamento, do que a gente precisa numa relação, o que a gente quer, o que a gente não pode abrir mão, mas na prática não é tão fácil, não é mesmo. E nessa fase sozinha, eu realmente consegui enxergar ali quando um cara aparece e já tem uma red flag, quando uma relação, ela é legal, mas ela talvez não tenha continuidade, não tem força para se tornar um namoro. E entendi também que a carência passa e no dia seguinte ela vira alegria de você ter a liberdade de comprar uma passagem de madrugada e, sabe? E viajar sem ter que combinar com alguém, etc. Claro que com as devidas proporções de ser mãe e arranjar todo esse esquema. Então, talvez eu tenha vivido a liberdade de ter tido uma escolha que, de fato, foi uma escolha que me fez ter falta, me fez abrir mão, mas me fez encontrar uma liberdade na solidão. Uma liberdade que eu nunca tinha experimentado, que eu nunca tinha vivido. Uma liberdade de estar só, ou estar só eu e meu filho, de não ter a necessidade de ter alguém. E a necessidade se tornou querer. Não vou falar desejo, mas ao invés de eu achar que eu tenho que estar com alguém, eu quero estar com alguém. E o querer estar com alguém, ele espera. Ele espera a hora certa, ele espera o mundo girar, a magia acontecer, uma compatibilidade genuína bater. E não só uma compatibilidade de tesão, de química, mas de momentos. Tem muita gente que a gente encontra e que, cara, é maravilhoso, mas vocês estão em momentos completamente diferentes, né? Vocês estão vivendo coisas muito diferentes e você consegue, nessa demanda de estar só, olhar e falar: a gente vai conseguir seguir o mesmo caminho? A gente vai estar do lado um do outro? Essa pessoa vai ser minha companheira? Ou eu vou ser companheira para essa pessoa nesse momento? Talvez não. Então foi um período extremamente libertador. Convido você a viver isso, se você nunca viveu. É bem interessante. E agora, Hel, como você tá? Tô curtindo muito. Tá só. Mas meu coração é grande. Eu me apaixono mesmo. A vida é isso. E vamos ver como é que vai ser esse ano. Gostei muito de estar aqui com vocês. Para curiosidade, foi um episódio extremamente difícil. Porque além de eu ter feito uma retrospectiva de puerpério, eu também faço uma retrospectiva muito pessoal, assim, de relações. Eu tento muito, às vezes, achar que eu não tenho que me expor, mas eu acho que talvez eu não consiga me comunicar sem trazer a minha vivência. Em janeiro, eu li o livro Análise, da Vera Iaconelli. E foi muito bom para mim. Me libertou também, porque eu tinha uma percepção de que esse desejo que eu tenho de ser futura psicanalista, eu tinha que me expor menos, talvez ser mais séria, aparecer de um jeito mais, né? Mais sério mesmo, menos exposto nas redes sociais. E isso me bloqueou bastante. Vocês devem ter reparado, teve muito menos episódio de Radio Hell. A própria gravação do podcast ficou algo muito custoso para mim, custoso de sentar, gente, começar a gravar e falar, cara, não consigo, não funciona, não tá bom. O próprio conteúdo ali na rede social, enfim, e tudo que envolve isso, né, que não é nada livre você ser criadora de conteúdo, porque você tem que postar, você tem que criar, você tem que estar presente, senão você some, senão você não ganha dinheiro, etc.
Mas ler o livro da Vera me fez entender algo meio simples, né? Mas que um psicanalista é humano e ele tem suas vivências. E ela se colocou tão forte ali, né? Tão vulnerável nessa história, que me libertou para entender que eu posso continuar me colocando aqui, posso continuar compartilhando com vocês. Quando vocês me encontram e trazem um feedback muito carinhoso, muito acolhedor, muito encorajador, eu tô encontrando muita gente que fala: Ellen, por favor, não para de produzir conteúdo. É muito importante o que você fala o que você quiser. E isso é muito libertador, porque a gente vai caindo, né, numa narrativa de ser séria demais, ou de se dar muita importância, ou de ter muito medo também de se expor e ser cancelada, e etc., e criticada, e não aguentar essas críticas. E acho que esse último ano foi importante para eu enfrentar essa voz aqui da minha cabeça, né? E continuar mais um tempinho aqui com vocês. Afinal de contas, se libertar é um processo diário. Não vai ser fácil. Mas a gente continua. Tem que ter coragem. Obrigada por mais um episódio juntos. Juntas, juntes. Não deixem de trazer seus comentários aqui nas plataformas. No Spotify tem uma caixinha que você pode deixar o que você achou. E até o próximo episódio. Um grande beijo. Tchau, tchau. Para quem é assinante colaborador, são poucos. Eu sei que muita gente deixou de assinar, porque deixou de ter frequência. Eu agradeço muito quem continua assinando. Quem quiser voltar a assinar, tamo aí, tamo junto. A sua assinatura é importante para que eu consiga, às vezes, pelo menos cobrir os custos de ser uma podcaster independente. E eu tô fazendo o meu possível e dando o meu máximo aqui, ó, de ter mais frequência, mais episódio, de estar mais perto de vocês. Eu gosto muito de me comunicar, eu gosto muito de trazer reflexões, então vamos nessa. E até o próximo Rede Real.